Há alguns anos, eu estava acampando em uma área remota, longe de qualquer civilização. Era uma noite estrelada e tranquila, perfeita para observar o céu. Enquanto eu admirava as estrelas, algo estranho aconteceu. De repente, uma luz brilhante e intensa apareceu no céu. Era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. A luz se movia de forma errática, mudando de cor e deixando um rastro luminoso no ar. Fiquei fascinado e, ao mesmo tempo, apreensivo. A luz se aproximou rapidamente, e logo percebi que não era um fenômeno natural. Era uma nave espacial, um objeto voador não identificado. A nave pairou sobre mim, emitindo um zumbido baixo e pulsante. Eu estava paralisado de medo e fascínio. De repente, uma escotilha se abriu na nave e uma escada desceu lentamente em minha direção. Meu coração acelerou e minha mente estava cheia de perguntas. Quem ou o que estava dentro da nave? O que eles queriam comigo? Com uma mistura de curiosidade e medo, decidi subir a escada e entrar na nave. Assim que entrei, fui recebido por seres alienígenas. Eles eram altos e magros, com pele pálida e olhos grandes e negros. Suas feições eram estranhas e desconhecidas, mas havia uma sensação de paz e calma ao seu redor. Os alienígenas me conduziram a uma sala circular, onde me sentei em uma cadeira confortável. Eles começaram a me comunicar telepaticamente, transmitindo imagens e pensamentos diretamente para minha mente. Eu podia entender sua mensagem, mesmo que eles não falassem uma palavra. Eles me disseram que estavam estudando a humanidade há séculos, observando nosso progresso e evolução. Eles estavam interessados em nossa capacidade de amar, criar e evoluir espiritualmente. Eles queriam compartilhar conhecimento e ajudar a humanidade a alcançar um nível mais elevado de consciência. Enquanto eu estava na nave, eles me mostraram visões de um futuro utópico, onde a paz e a harmonia reinavam. Eles me mostraram tecnologias avançadas e curas para doenças incuráveis. Era uma visão de esperança e possibilidades infinitas. No entanto, eles também me alertaram sobre os perigos do nosso próprio desenvolvimento. Eles me mostraram visões de destruição e caos, causados por nossa ganância e falta de compreensão. Eles enfatizaram a importância de cuidar do nosso planeta e uns dos outros. Após horas de comunicação, os alienígenas me levaram de volta à Terra. Eles me disseram que eu tinha uma missão a cumprir, de compartilhar a mensagem de amor e cuidado com os outros. Eles me garantiram que estariam sempre observando e guiando a humanidade, mesmo que de longe. Quando acordei no acampamento, fiquei confuso e atordoado. Será que tudo aquilo tinha sido um sonho? Ou eu realmente tinha tido um contato em primeiro grau com alienígenas? As visões e mensagens que recebi permaneceram comigo, e eu me tornei um defensor da paz e da preservação do nosso planeta. Até hoje, não tenho respostas definitivas. Mas uma coisa é certa, minha experiência com os alienígenas mudou minha perspectiva sobre a vida e o universo. Eles me mostraram que não estamos sozinhos e que há muito mais além do que podemos imaginar. Há alguns anos, eu estava morando em uma pequena cidade no interior. A casa em que eu vivia era antiga e cheia de histórias sombrias. Desde o primeiro dia em que me mudei, senti uma atmosfera pesada e uma sensação constante de estar sendo observado. No começo, os eventos sobrenaturais eram sutis. Eu ouvia passos arrastados durante a noite, portas que rangiam sem motivo aparente e objetos que se moviam sozinhos. Mas com o tempo, esses fenômenos foram se intensificando. Uma das experiências mais assustadoras que vivenciei foi durante uma noite de tempestade. Enquanto eu estava deitado na cama, ouvi um choro distante vindo do corredor. Era um choro angustiante e arrepiante, que parecia ecoar por toda a casa. Curioso e ao mesmo tempo apreensivo, decidi seguir o som do choro. Caminhei pelo corredor escuro, com o coração acelerado e uma sensação de medo tomando conta de mim. O choro parecia se mover, indo de um cômodo para outro. Finalmente, cheguei a um quarto vazio no final do corredor. A porta estava entreaberta e uma luz fraca escapava de dentro. Ao empurrar a porta, fui recebido por uma visão aterrorizante. No centro do quarto, havia uma figura pálida e translúcida.
Era uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros que caíam sobre seu rosto. Seus olhos vazios e sem vida me encaravam, enquanto ela continuava a chorar baixinho. Uma onda de arrepios percorreu meu corpo e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu sabia que aquela figura não era deste mundo, mas algo sobrenatural. Tentei falar com ela, perguntar o que estava acontecendo, mas ela não respondia. Decidi então buscar a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele me explicou que a figura que eu havia visto era um espírito preso na casa, provavelmente vítima de uma tragédia do passado. Ele me orientou a realizar um ritual de libertação para ajudar a alma a encontrar paz. Seguindo as instruções do especialista, acendi velas, queimei incenso e recitei palavras de proteção. Enquanto realizava o ritual, senti uma energia intensa e arrepiante ao meu redor. A figura da mulher começou a se dissipar lentamente, até desaparecer por completo. Após o ritual, a casa ficou mais calma e tranquila. Os eventos sobrenaturais diminuíram consideravelmente e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Acredito que, de alguma forma, eu tenha ajudado aquela alma a encontrar a paz que tanto buscava. Essa experiência me mostrou que o sobrenatural pode ser assustador, mas também pode ser uma oportunidade de ajudar e trazer paz para aqueles que estão presos entre dois mundos. Aprendi que é importante respeitar e compreender essas energias, e que nem tudo que é sobrenatural é necessariamente maligno. Há alguns anos, decidi fazer uma viagem de acampamento com alguns amigos. Escolhemos uma área remota, cercada por uma densa floresta, conhecida por suas histórias assustadoras e lendas sombrias. Ignorando os avisos e a sensação de inquietação que me envolvia, seguimos em frente com nossos planos. Montamos nossas barracas em uma clareira isolada, cercada por árvores altas e sombrias. À medida que a noite caía, uma atmosfera pesada e sinistra tomou conta do local. O vento uivava entre as árvores, criando uma sinfonia assustadora, e a escuridão era profunda e impenetrável. Enquanto nos reuníamos em volta da fogueira, começamos a ouvir sons estranhos vindos da floresta. Passos arrastados, sussurros indistintos e risadas arrepiantes ecoavam pelo ar. A sensação de estar sendo observado era constante, e uma sensação de inquietação tomou conta de nós. Decidimos explorar a floresta para tentar descobrir a origem dos sons assustadores. Enquanto caminhávamos pelos caminhos estreitos e sinuosos, a escuridão parecia se aprofundar, como se o bosque tivesse uma vida própria e estivesse nos engolindo. De repente, nos deparamos com uma clareira misteriosa. A grama estava coberta de folhas secas e o ar estava carregado de uma energia densa e inquietante. No centro da clareira, havia uma árvore antiga e retorcida, com galhos que pareciam mãos estendidas em um convite macabro. Curiosos e ao mesmo tempo apreensivos, nos aproximamos da árvore. Enquanto nos aproximávamos, uma sensação de opressão e medo nos envolveu. Era como se a árvore estivesse nos observando, esperando por nossa chegada. De repente, ouvimos um grito agudo e estridente ecoar pela floresta. Olhamos ao redor, mas não havia ninguém à vista. O grito se repetiu, cada vez mais próximo e angustiante. Nossos corações aceleraram, e uma sensação de pânico tomou conta de nós. Decidimos correr de volta para o acampamento, mas parecia que a floresta estava nos aprisionando. As árvores pareciam se mover e se fechar, bloqueando nosso caminho. O ar estava cada vez mais pesado, e sentíamos como se estivéssemos sendo perseguidos por algo invisível. Enquanto corremos, um de nossos amigos tropeçou em uma raiz e caiu no chão. Olhamos para trás e vimos uma figura sombria se aproximando rapidamente. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e um arrepio percorreu nossa espinha. Tentamos ajudá-lo, mas nossos esforços foram em vão. A figura se aproximou e o arrastou para a escuridão da floresta. Seus gritos de terror ecoaram pelo ar, nos deixando paralisados de medo. Sabíamos que não podíamos fazer nada para salvá-lo, e continuamos a correr, desesperados para escapar daquele pesadelo. Finalmente, chegamos ao acampamento, ofegantes e aterrorizados. Contamos aos outros o que havia acontecido, mas eles não acreditaram em nós.
A noite passou em um silêncio opressor, e nenhum de nós conseguiu dormir. Na manhã seguinte, decidimos deixar o acampamento o mais rápido possível. Enquanto empacotávamos nossas coisas, ouvimos um sussurro vindo da floresta. Era uma voz sussurrante e arrepiante, nos chamando para voltar. Ignoramos o chamado e partimos, prometendo nunca mais voltar àquela floresta assustadora. Eu sempre fui cético em relação a coisas sobrenaturais. Sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica e científica por trás. Mas tudo mudou quando me mudei para uma casa antiga no interior. Desde o primeiro dia, coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eram apenas pequenos barulhos durante a noite. Eu atribuí isso ao fato de a casa ser antiga e ter suas peculiaridades. Mas então as coisas começaram a ficar mais intensas. Eu começava a ouvir passos no corredor quando estava sozinho em casa. Às vezes, as portas se abriam sozinhas e as luzes piscavam sem motivo aparente. Eu tentei ignorar esses acontecimentos, mas eles se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadores. Eu comecei a me sentir observado o tempo todo, como se algo estivesse me seguindo pela casa. Eu também comecei a ter pesadelos terríveis todas as noites, nos quais eu era perseguido por uma figura sombria e sinistra. Eu decidi procurar ajuda e chamei um médium para investigar a casa. Ele me disse que havia uma presença sobrenatural na casa, algo que não pertencia a este mundo. Ele me disse que a casa estava assombrada por um espírito maligno que estava tentando se comunicar comigo. Eu fiquei chocado com essa revelação e não sabia o que fazer. O médium me disse que eu precisava enfrentar o espírito e descobrir o que ele queria. Ele me deu algumas orientações sobre como me proteger e como me comunicar com o espírito. Eu segui as instruções do médium e comecei a tentar me comunicar com o espírito. Eu acendi velas e incenso, e me sentei em silêncio, tentando abrir minha mente para a presença sobrenatural. Foi aterrorizante, mas eu senti que precisava fazer isso para descobrir a verdade. Durante uma dessas sessões, eu finalmente consegui me comunicar com o espírito. Ele me contou sua história, de como ele havia morrido naquela casa há muitos anos e como ele estava preso entre os dois mundos, sem encontrar paz. Ele me disse que estava tentando me assustar para que eu o ajudasse a encontrar a redenção. Eu fiquei comovido com a história do espírito e decidi ajudá-lo. Eu pesquisei sobre rituais de exorcismo e entrei em contato com um padre local para me ajudar. Juntos, realizamos um ritual para libertar o espírito da casa e permitir que ele seguisse em paz. Após o ritual, as atividades sobrenaturais na casa diminuíram significativamente. Eu finalmente consegui ter noites de sono tranquilas e sem pesadelos. Parecia que o espírito finalmente havia encontrado a paz que tanto buscava. Desde então, eu nunca mais duvidei da existência do sobrenatural. A experiência que vivi naquela casa me mostrou que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas pela ciência. Eu aprendi a respeitar o desconhecido e a estar aberto para o que não compreendemos completamente. A experiência mudou minha visão de mundo e me fez perceber que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Experiência que desafiou todas as minhas crenças. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo por uma estrada deserta no meio do nada. Não havia sinal de vida por quilômetros, apenas a solidão da noite e o som da chuva batendo no teto do carro. De repente, avistei uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos escuros que pareciam brilhar de forma sobrenatural na fraca luz da noite. Instintivamente, parei o carro, minha curiosidade superando o meu bom senso. A mulher se aproximou lentamente, sua expressão obscura e indescritível. Ela parecia desorientada, como se estivesse em transe. Mesmo com a chuva torrencial, ela não estava molhada, o que me pareceu estranhamente perturbador. Ela se aproximou da janela do carro e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo de sobrenatural naquela mulher, algo que eu não conseguia compreender. Ela pediu para que a levasse para casa, mas não disse onde ficava sua casa. Uma onda de medo irracional me dominou, mas ao mesmo tempo,
Eu não conseguia ignorar a sensação de compaixão que emanava daquela figura enigmática. Contra meu melhor julgamento, concordei em levá-la, e ela entrou no carro e sentou-se no banco do passageiro. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e as únicas palavras que ecoavam em minha mente eram um aviso silencioso para que eu voltasse atrás. Enquanto dirigíamos pela estrada deserta, a mulher começou a falar, mas suas palavras pareciam ecoar de outra dimensão, como se estivéssemos em um lugar onde o tempo e o espaço se confundiam. Ela mencionou coisas que não faziam sentido, profecias sombrias e eventos inexplicáveis que fariam até o mais cético dos homens tremer de medo. Quanto mais ela falava, mais eu sentia uma presença opressiva se espalhando pelo carro. O ar ficou pesado, e uma sensação de pavor se apoderou de mim. Eu sabia que algo sinistro estava acontecendo, algo que escapava à compreensão humana. Subitamente, a mulher se virou para mim, e seus olhos capturaram minha alma. Eles eram profundos e infinitos, como se contivessem séculos de sofrimento e segredos arcanos. Foi nesse momento que eu soube que ela não era uma simples mulher, mas sim uma entidade além da nossa compreensão, uma força primordial que existia desde tempos imemoriais. Eu parei o carro e, trêmulo, me virei para encará-la. Eu queria fugir, escapar da presença aterradora que me envolvia, mas alguma força estranha me impedia de agir. A mulher sorriu, um sorriso mordaz que revelava fileiras de dentes afiados e irregulares, e em um instante, fui consumido por um turbilhão de imagens horríveis. Vi coisas que desafiavam a razão, testemunhei horrores que nenhum mortal deveria presenciar. Quando finalmente recobrei os sentidos, percebi que estava de volta na estrada deserta, sozinho no carro. A mulher havia desaparecido sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado ali. Tremendo de medo, dei a partida no carro e dirigi o mais rápido que pude em direção ao conforto relativo da civilização, rezando para que tudo aquilo não passasse de um delírio causado pela noite tempestuosa. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Foi um encontro com algo que desafia nossa compreensão do mundo, algo que pertence a um reino além da nossa realidade. Desde então, evito aquela estrada deserta, com medo de que a mulher de branco apareça novamente, trazendo consigo visões sobrenaturais e um terror indescritível. Essa experiência mudou minha vida para sempre, tornando-me mais cético em relação ao desconhecido, mas também mais consciente da presença oculta de forças sobrenaturais que espreitam nas sombras, aguardando para nos levar a um reino de horror e loucura indizíveis.